Então, boa noite a todas, a todos. Sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula. Estou muito animada. Espero que vocês estejam também. Lembrando que, para quem assistir posteriormente, a gravação, qualquer dúvida, gente, é só me chamar, pode mandar no particular, tá? Mensagem, pode mandar nos comentários do vídeo que vai ficar gravado. Eita, não é isso aqui que é aqui. Pronto. Gente, só para eu ter certeza, tá aparecendo aqui para vocês o slide. Ontem vocês me falaram que tava, mas só para garantir, né? Que a gente nunca sabe se tá mesmo ou não. Sim, perfeito. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. E a nossa segunda aula é sobre a prisão invisível, né? A força inconsciente que faz você repetir o que te impede de mudar, tá? Ou seja, só para retomar um pouquinho sobre a nossa aula 1 de ontem, ontem a gente falou sobre uma força que faz com que a gente vá para a vida, né? Na verdade, essa força ela se trata de uma energia psíquica. Que energia psíquica é essa, né? A nossa pulsão de vida, né? Que foi descoberta pelo Freud lá em 1900, assim foi quando ele elaborou, né? Lá em 1880, 1889, mais ou menos, tá? Então a gente descobriu que a energia psíquica que leva a gente para a vida, que faz com que a gente realize coisas, ela se chama pulsão de vida. E que todos nós temos essa pulsão de vida, porém, descobrimos também que existe uma força que vai contra a pulsão de vida, que na verdade a pulsão de vida trabalha para ela, né? Mas que ela acaba algumas vezes sendo mais forte que a pulsão de vida, né? E é uma energia que faz com que a gente fique estagnado, que faz com que nós não consigamos, né? Não sei, faz com que a gente não consiga realizar aquilo que a gente precisa, né? Então você sabe o que você precisa fazer, mas você não tem essa energia de vida, essa pulsão de vida para ir e realizar, tá? Por quê? Porque a nossa pulsão de morte está mais forte, né? E aí a gente falou que a pulsão de morte, ela é o quê? Ela é uma repetição, tá? Em sua origem, né? Claro que vai ter muito mais além disso. Talvez eu entre um pouco nisso amanhã, não tenho certeza, tá? Vou ver como vai ser. A aula já tá pronta, mas eu ainda não fiz os slides. Os slides eu gosto de fazer no dia. Então, talvez eu entre nisso, que assim, além da repetição, ela também, coletivamente, ela é uma pulsão que nos leva. Eita, peraí, gente, desculpa. Ela é uma pulsão que nos leva, além de repetir também no estado coletivo, a agressividade em relação às outras pessoas, tá? Talvez, provavelmente, eu vou entrar nisso no dia de amanhã, na aula 3, na aula de amanhã, tá? Então, a gente descobriu que existe uma força que nos leva à repetição, que é a pulsão de morte, que é essa força que normalmente ela tá mais alta, tá, do que a nossa pulsão de vida e nos impede de agir. Ok, basicamente, bem resumidamente, nós terminamos a nossa aula assim ontem, certo? E a gente terminou com uma pergunta, tá? Mas se todo mundo tem essa pulsão de vida, o que faz com que a pulsão de morte se sustente mais forte do que a minha própria pulsão de vida? E é aí que a gente chega na aula de hoje, né? Então, hoje a gente vai responder essa pergunta: o que sustenta essa repetição? Quais são os meus mecanismos internos que faz com que a minha pulsão de vida esteja tão a serviço dessa pulsão de morte, como a gente falou ontem, né, que essa pulsão ela esteja me paralisando, ela esteja me mantendo apenas nesse ciclo de repetição e eu não consigo usar essa força da minha energia vital, da minha energia psíquica de pulsão de vida para realizar, tá? Então,
gente vai olhar para isso hoje, a gente vai responder essa pergunta. E a resposta dessa pergunta são dois mecanismos, tá? Nós temos dois mecanismos internos, que, na verdade, um de fato é um mecanismo interno, tá? E o outro é muito mais o que nos aconteceu. E qual é a resposta para essa pergunta, gente? A resposta para essa pergunta é: primeiro, a nossa criança ferida. Segundo, o nosso supereu. Esse é o mecanismo interno que de fato é um mecanismo que de fato é um mecanismo interno, tá? Então, a origem dessa prisão, né, dessa prisão invisível que faz com que a gente repita as coisas, que faz com que a nossa pulsão de morte esteja muito mais latente, muito mais forte do que a nossa pulsão de vida, é a nossa criança ferida e o nosso supereu, tá? Bom, criança ferida, né? A gente está falando de psicanálise, Freud, e ontem eu reforcei para vocês, né? Eu trabalho aqui com a psicanálise freudiana. Freud falava de criança ferida, gente? Não, não. Esse é um termo muito conhecido dentro das terapias holísticas, pode ser encontrado algo nesse sentido na psicologia analítica, né, na psicologia junguiana, mas Freud não falava sobre criança ferida, né? Porém, eu acredito, né, por tantos anos também nas terapias holísticas, que esse é um termo mais fácil da gente compreender. Mas, apesar de Freud não usar o termo a criança ferida, toda a teoria freudiana, ela gira em torno de quê? Da primeira infância. Ou seja, nada mais é do que a nossa criança ferida. Então, Freud vai perceber o quê? Que, principalmente ali, nos primeiros 7 anos de idade, até os 7 anos e meio, a gente vive o que ele chama da nossa primeira infância. E tudo que aconteceu ali, gente, vai moldar quem nós somos hoje. Eu não vou entrar nesse assunto, mas só para vocês terem um exemplo, tá? Não vou falar disso aqui, isso fica para para uma outra minissérie. Para vocês terem noção, dentro da psicanálise, até a forma com que a gente fez cocô lá na infância, com que o nosso cocô foi tratado lá na infância, vai gerar um comportamento de se a gente ganha dinheiro ou não. O nosso cocô está relacionado à nossa forma de ganhar dinheiro. Então, para vocês verem como tem muita coisa aí. Aonde? Na infância. Basicamente, tudo que a gente vive na nossa vida enquanto adultos é resultado da nossa primeira infância. Ou seja, Freud não fala de uma criança ferida, mas o conceito estava ali, né, da primeira infância. Então, ele vai colocar todas as fases de maturação psíquica, né? Fase anal, oral e genital e tudo mais. Porém, ele não usa esse termo, então eu quero deixar isso bem claro, tá? Quem tá usando esse termo sou eu, para ficar mais entendido ali. Ou seja, então, o que sustenta? O que sustenta o nosso comportamento repetitivo, que sustenta a nossa pulsão de morte estar mais forte que a nossa pulsão de vida, é o que nos aconteceu na nossa primeira infância. E aí Freud fala de traumas, né? Principalmente eventos traumáticos. E aí lembrando que o que é um trauma, né? Quem já passou comigo sabe que eu falo muito sobre isso. Né? Eu gosto de dar esse exemplo. Gente, trauma, às vezes a gente pensa em algo muito assim, nossa, fulano, aconteceu uma coisa, né? Perdeu um ente querido na infância, aconteceu um acidente. Não necessariamente. Para uma criança, trauma pode ser qualquer coisa. Né? Freud vai dar um exemplo, ele não fala, tá? Mas nos estudos a gente sabe depois que na obra dele de 1920, no Além do Princípio do Prazer, ele dá o exemplo do neto dele. Ele não fala que é neto dele, mas a gente sabe que é o neto dele. E essa criança, ela tem um trauma de que o pai foi para a guerra e tudo mais, e ele mesmo dá o exemplo de que a simples vida
de uma mãe no mercado pode gerar um trauma na criança. Então, tudo pode se virar trauma. Ou seja, a criança ferida, quando a gente fala de criança ferida, nós estamos falando do quê? A gente está falando dos traumas infantis, das coisas dolorosas, né? Trauma parece muito forte, então das nossas tristezas, das nossas dores que tivemos na infância. É disso que ele está falando. E é disso que a gente vai falar aqui hoje, que eu chamo de criança ferida. Ou seja, aquilo que aconteceu na nossa primeira infância e que ainda a gente não liberou isso, sustenta essa pulsão de morte, tá? E o nosso segundo mecanismo é o supereu. O supereu, o que é o supereu, gente? O supereu é uma instância psíquica, tá? Lembra na aula de ontem, quando eu falei para vocês que quando Freud desenvolveu a psicanálise ali antes de 1900, mas ele vai publicar toda essa teoria com sua obra mais famosa, a Interpretação dos Sonhos, em 1900, ele fala o seguinte, né? Ele divide o nosso sistema psíquico em três partes, né? Inconsciente, consciente e pré-consciente. Porém, 25 anos depois, em 1925, Freud vai escrever uma obra que se chama O Eu e o Isso. Em algumas traduções, eu não gosto dessa tradução, não vou entrar aqui o porquê. Em algumas traduções, né, o ego e o id, tá? Ou aqui, como tá no supereu, né, superego. Não sei se vocês já ouviram essas terminações. Eu não utilizo essas terminações por questões que não vale a pena chegar aqui, mas eu não gosto, tá? Eu utilizo eu, isso e supereu, tá? Ego, id e superego. E aí ele vai perceber que, peraí, o nosso sistema psíquico, ele não é dividido apenas nessas três instâncias. Ele não é dividido só em inconsciente, pré-consciente e consciente. Existem mais instâncias aí. E aí ele descobre outras três instâncias psíquicas, tá? Que é o eu, o isso e o supereu, tá? Resumidamente, o eu é o quê? O eu é a instância da personalidade. Ele é quem nós somos, entre algumas aspas. O nosso é a nossa parte mais instintiva. É onde fica os desejos mais latentes, inclusive desejos que vão contra a cultura, né? Coisa que Freud vai falar lá em 1932, no Mal-Estar da Civilização. Desejos muito assim que fazem parte da natureza humana, de uma natureza. Freud ele era meio pessimista em relação à natureza humana, tá, gente? Eu adoro ele, mas assim, ele tinha uma visão um pouco mais pessimista, até por conta das guerras e do Holocausto e tudo isso, a gente tem que levar em conta também essa fase histórica em que ele viveu, né? As pessoas falam, ah, Freud era machista? Era. Ele era pessimista em relação à humanidade? Era. Mas a gente também tem que olhar todo esse embasamento histórico que ele viveu. Poxa, ele viveu em guerra. Ele teve que ser exilado, né? Ele foi levado para a Inglaterra, onde ele detestou. Ele fala que é uma das coisas que matou ele, porque ele, né, passou sua vida na Alemanha para fugir, porque senão ele seria morto, ele iria para um campo de concentração, ele era judeu. Então tem tudo isso, todas essas questões, tá? Então, aonde eu quero chegar? Nosso isso, gente, essa instância psíquica aí não é um lugar no cérebro, tá? É uma instância psíquica, ela não tem um lugar que a gente chama dentro dessa parte da psicologia mais, assim, de topográfica, que seria um lugar dentro do nosso cérebro. Isso se chama topografia cerebral. E não é uma instância topográfica, não tem um lugar, é uma instância psíquica, ela não tem um local, tá? Essa instância psíquica, ela se chama isso, é onde ficam os nossos desejos instintivos, tudo aquilo que
por algum motivo, também vai contra a cultura, tá? Vou dar um exemplo, deixa eu pensar. Desejo, por exemplo, de agressividade, por exemplo, vou furtar alguma coisa, todos esses desejos que vão contra as leis da nossa cultura, tá? Ficam ali no nosso isso, né? Então, é como se fosse um jogo, tá? É que eu vou explicar melhor depois o superego. Gente, tá dando para acompanhar? Eu sei que são muitos termos e eu tô tentando resumir aqui, só para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Mas vai falando aí, me diz se tá dando para acompanhar. Então, a gente tem esse jogo, tá? O nosso eu, ele fica refém do nosso isso, né? Ou seja, desses desejos instintivos que vão contra a cultura, por exemplo, os desejos de agressividade, tá? E ele fica refém do nosso supereu, que é o nosso juiz moral. Então, o ego, ele fica naquele jogo, sabe? O ego ou o eu, ele fica naquele jogo de eu desejo algo, mas eu não posso realizar esse algo, sabe? Então, ele está o tempo todo sendo massacrado pelo desejo do isso e também pelas autocríticas do supereu, tá? Ou seja, o supereu, essa instância psíquica que também todo mundo tem, ela é uma instância psíquica julgadora, tá? Que também sustenta a nossa pulsão de morte, tá? Tem uma parte dessa obra de 1925, Eu e o Isso, que Freud ele vai falar mais ou menos assim: o supereu ele é um masoquista. Pera, gente, é isso mesmo. Ele é um, peraí, quem masoquista e sadomasoquista é um dos dois, tá? É o que faz o que se sente bem é o sado, né? O que se sente bem vendo o eu recebendo essa tortura, tá? Olha o que ele fala da nossa instância psíquica. Ou seja, o supereu, ele é uma instância psíquica punitiva, agressiva com nós mesmos, autocríticas. E ele é totalmente também alimentado pela nossa pulsão de morte, apesar dele estar a serviço da nossa cultura, da nossa sociedade. Muita coisa. Gente, pelo amor de Deus, me diz que vocês estão acompanhando, vocês têm dúvidas, porque eu sei que assim, eu resumi anos de estudo em alguns minutos. A hora é agora de me dizer se vocês têm dúvidas. Bom, vamos lá. Ah, tá, tem um comentário aqui, deixa eu ver. Sem dúvidas, maravilha, gente. Qualquer coisa vocês me falam, pelo amor de Deus. Maravilha. Aqui foi só uma introdução. A gente vai se aprofundar ainda mais nisso aqui, tá? Deu para entender. Maravilha, maravilha, que bom. Então vamos continuar. Ou seja, o que sustenta a nossa pulsão de morte, deixa ela mais forte que a nossa pulsão de vida e que nos estagna, que deixa a gente estagnado, que não deixa a gente fazer o que precisa ser feito, é a criança ferida e o nosso supereu, essa instância psíquica que todo mundo tem. Bom, primeiro a gente vai falar um pouquinho da criança ferida, né? Ou seja, antes de existir um adulto que procrastina, existiu uma criança que teve medo. Antes de existir um adulto que se culpa, existiu uma criança que se sentiu. Existiu uma criança, eu escrevi aqui errado, gente, que se sentiu insuficiente. Eu escrevi errado, perdão. Antes de existir o adulto que se sabota, existia uma criança tentando sobreviver emocionalmente. A criança, ela não interpreta os fatos, ela interpreta a si mesma, tá? Ou seja, gente, tudo isso, né? A procrastinação, autossabotagem, essa estagnação pode vir dessa criança ferida. E aí eu quero que vocês percebam, né? Qual que vai ser o papel de vocês aqui hoje? Enquanto eu falo da criança ferida e do supereu, eu quero que você veja qual dos mecanismos está atuando mais em você que te estagna. Qual deles? É a sua criança ferida? Ou será que é o seu supereu autocrítico? Tá? E pode ser os dois também.
né? Mas geralmente, mesmo quando é os dois, um fala mais alto. Então, eu quero que vocês percebam isso enquanto eu explico esses dois mecanismos para vocês, certo? Bom, a criança ferida, então, ela é causada, todo mundo em algum nível tem uma criança ferida, né? Mas a ponto dela estar mais forte que a nossa pulsão de vida, né? Dela sustentar as nossas repetições, sustentar a nossa pulsão de morte, tá? Ela acontece de uma forma lá na infância em que essa criança entende que ela precisa ser boazinha para ser amada. E aí eu tô falando muito com mulheres codependentes, tô falando de mulheres aqui porque só estamos em mulheres, né? Mas podem ser homens também, mulheres codependentes, emocionalmente, dependentes também, tá? Aquela criança que precisou dizer sim para tudo e que hoje é essa mulher que não sabe botar limite. Aquela criança que teve pais, ou sem uma família, né, que não teve estrutura emocional ou material, né? Pais que podem ter sido violentos, verbal ou fisicamente, tá? Tudo isso leva a uma criança ferida, uma criança que passou por luto na infância, uma criança que passou por doença, uma criança que teve uma mãe indisponível, tá? Seja porque essa mãe estava doente, não podia dar a atenção que ela queria, seja porque essa mãe faleceu, seja porque essa mãe trabalhava muito, né? É aquilo, tudo pode gerar esses traumas nessa criança. E essa criança, ela vai entender o quê? Eu não sou boa o suficiente. Eu preciso servir os outros para ser amada. Eu preciso dizer sim para tudo para ser amada. Eu preciso ficar quietinha, eu preciso dar conta de tudo, eu não posso depender de ninguém. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? Ó, a criança não interpreta os fatos. Ela não tá na capacidade psíquica dela de olhar para aqueles pais e pensar, putz, eles não tiveram estrutura e não estão me dando essa estrutura. E tá tudo bem, gente. Quem tem essa consciência hoje é adulta. A criança não tinha. A criança não tinha. Ou seja, tudo que acontece, e aí vem um pouquinho de um assunto que eu não vou entrar agora, mas um dia eu quero fazer algo sobre isso também, uma minissérie sobre isso, porque é muito interessante, que é o narcisismo. Tá? O narcisismo primário e secundário. Todo mundo passa por isso. Tá? Tem muita balela que a gente vê na internet, e você vê que a pessoa nem sabe o que é narcisismo. Todo mundo tem um pouquinho de narcisismo dentro da gente, porque faz parte. É diferente do narcisismo patológico, tá? Porque a criança, como diz Freud, ela é um eu de prazer. Ela nasce totalmente narcísica. E isso demora para ir desenrolando. Ou seja, tudo que acontece ali é culpa dela. Se os pais não são felizes, é culpa dela. Se o casamento dos pais não deu certo, é culpa dela. Se o pai está estressado, o que eu fiz para meu pai estar estressado? Ela não tem essa consciência de que existe um mundo além dela. E isso machuca essa criança. Então, é por isso, ela não interpreta fatos, ela interpreta a si mesma. E tá tudo bem, porque esse é o mecanismo da criança. O problema é que isso gera o que a gente chama de crenças limitantes. Isso gera traços de memórias minêmicas, né? Traço de memórias que faz com que ela se sinta assim praticamente pro resto da vida se ela não fizer uma boa terapia. Tá? Então, ó, os pais brigam, a criança conclui. Deve ser culpa minha. Se ela recebe críticas constantes, logo ela conclui: não sou boa o bastante. Se ela se sente rejeitada, o primeiro pensamento é: tem algo de errado comigo. Então, basicamente, tudo que aconteceu ali até mais ou menos os nossos 7 anos de idade vão moldar as nossas crenças sobre a gente e sobre o mundo. Pensa, eu quero que vocês pensem, gente. Pensa na primeira infância de vocês. Até os 7 anos, eu sei que muita gente não tem lembrança disso, mas tentem lembrar alguma coisa que aconteceu com vocês. Vocês têm noção de que essa criança que vocês foram um dia até ali os seus 7 anos de idade,
Em alguma medida, ela estava, olha, presta atenção nisso, em alguma medida essa criança estava achando defeito nela e se culpando por absolutamente tudo que estava acontecendo ao seu redor. Se não tem culpa, se não tem comida em casa, é porque eu dei muito trabalho para minha mãe. Minha mãe não conseguiu colocar comida em casa. Gente, olha que pesado isso para uma criança. É assim que o sistema dela funciona. É assim o movimento psíquico dessa criança. Pesado, né? Eu não sei se alguma de vocês tem filhos aqui, tem sobrinhos, ou convivem com crianças. Pensa nas crianças que vocês conhecem ali até uns 7 anos. Como seria para essa criança lidar com isso? Gente, é muito absurdo. É muito absurdo. Quando a gente olha isso de fora, já com muito mais maturidade, com muito mais consciência, já adultas, né? Só que a questão é que aí Freud não fala disso, mas eu tô falando. Essa criança ainda tá aqui dentro da gente. Essa criança ainda está dentro de nós. E ó, o problema é que essas conclusões, né, de tipo assim, eu não sou bom o suficiente, tem algo de errado comigo, tudo é culpa minha, elas permanecem para o resto da nossa vida se a gente não faz um bom trabalho terapêutico. E mesmo quando a gente faz, às vezes ainda ficam camadas, são camadas. E eu falo isso me usando como exemplo. Eu faço terapia desde, né? Falei isso para vocês ontem, repito hoje, eu faço terapia desde pequena. Eu faço terapia desde os meus 5 anos de idade. E ainda assim, existem camadas. Às vezes ainda vem e fala, meu Deus do céu, o que essa criança quer que eu olhe agora? São camadas. A gente vai olhando e tem coisas, só que aí essa criança ferida, ela vai perdendo a força conforme a gente vai fazendo os movimentos corretos de acolhimento dessa criança, né? Antes de eu passar o exercício, eu quero dar um exemplo para vocês, né, de uma cliente minha, e eu pedi permissão e ela me deixou dar esse exemplo dela. Queria dar um exemplo para vocês terem noção como isso acontece em trabalho terapêutico, tá? Essa cliente, ela fez terapia também, tipo, há muitos anos. Não é uma pessoa que, tipo assim, leiga, desacompanhada. Pelo contrário, ela fez terapia, assim, mais de 10 anos. Muitos, muitos, muitos anos mesmo, tá? E aí a gente, né, ela acabou parando de fazer essa terapia, ela começou, né, a gente começou a fazer um trabalho juntas e em uma constelação depois de mais de 10 anos fazendo terapia, ela teve uma consciência de que ela estava culpando o irmão dela. Pensa, desculpa, eu não concluí. Ela estava culpando o irmão dela, tá? Por ela não ter tido o cuidado que ela gostaria de ter tido da mãe. Pensa, mais de 10 anos ela fazendo terapia. Então, é por isso que eu quero que vocês entendam, são camadas. É assim que o nosso sistema funciona, em camadas. A gente vai olhando um pouquinho, vai destrinchando mais um pouquinho, e essa criança ali, com coisas assim, você fala: não, não, eu não tenho nada disso. Todo mundo tem. E essa criança, ela vai cada vez mais querendo ser vista, né? Usando um termo que a gente utiliza nas constelações. Cada vez mais ela quer ser vista. Quanto mais ela quiser ser vista, mais ela vai tomando conta da sua vida. Mas ela vai tomando a frente das suas reações, das suas decisões, das suas emoções, tá? E isso não é legal, por quê? Porque criança não realiza, gente. Criança não ganha dinheiro. Criança o que era o que vocês tinham mandado ontem? Sair do CLT e ser autônomo. Criança não faz isso. Criança não é independente financeiramente, emocionalmente. Se essa criança tá aí ferida dentro de você, ainda, mesmo depois de anos de terapia, e ela tá comandando a sua vida, você não vai conseguir realizar. Não vai. Bom, agora a gente vai. Se tiverem dúvidas sobre isso, gente, me fala.
tá? Mas eu acho que ficou bem claro da criança, né? Faremos um exercício agora. Vou pedir para que vocês peguem, quem não pegou, papel e lápis, tá? E eu vou dar um minutinho para vocês responderem esse exercício aqui. Qual foi a dor que mais marcou a sua infância? Eu quero que vocês pensem aquilo que vem de cara. Qual foi a dor que mais marcou a sua infância? E depois vocês vão responder. Qual conclusão você tirou sobre si mesmo a partir dessa dor? A gente não está falando sobre seus pais, nem sobre a situação. Eu quero saber de vocês, tá? Então é esse exemplo aqui, ó. Ah, os pais brigaram muito. Ah, então é culpa minha, tá? Eu me senti rejeitada, abandonada pelos meus pais. Então tem alguma coisa de errado comigo. Eu quero saber qual é essa conclusão, tá? Vou dar um minutinho para vocês escreverem aí. Deixa eu ver que horas são. São 8h06. Eu vou dar para vocês até 8h07, combinado? Escrevam aí. Pior é você fazer um trabalho terapêutico e o profissional nem cogitar trabalhar essa criança ferida. É, gente, é complicado. É complicado. Muito complicado. Isso é a base do meu trabalho, mas existem trabalhos que não vão por essa linha. Tá tudo certo. 8h07, gente. Conseguiram escrever aí? Deu tempo? Qual foi a dor que mais marcou sua infância e qual foi a conclusão que você tirou sobre si mesmo a partir dessa dor? Conseguiram? Me contem, me contem. Gente, isso daqui é muito importante, tá? Eu tô falando disso para vocês, mas depois que eu explicar o super a gente vai para uma terceira e última partezinha da aula de hoje, que vai ser muito importante, tá? Vocês vão entender aonde eu quero chegar, o porquê que a criança ferida é um dos padrões, quer dizer, um dos mecanismos que sustenta esse padrão de repetição. Vocês vão entender o porquê. Por que que não acontece com todo mundo? Por que que tem gente que consegue realizar? Se todo mundo tem uma criança ferida, todo mundo, gente, tem. Impossível. Impossível. Né? Se todo mundo tem uma criança ferida, alguns um pouco mais, outros menos, mas se todo mundo tem uma criança ferida e todo mundo tem super-eu, por que que algumas pessoas conseguem realizar e outras não? Vou falar isso no final da aula, tá? Então vamos continuar aqui. Depois, qualquer coisa, se vocês não conseguiram encontrar qual foi a conclusão sobre vocês, quiserem comentar aqui no chat ou quiserem me chamar no individual também depois da aula, tá? Não prometo que eu responderei hoje, mas amanhã eu respondo. Vamos prosseguir. Mas existe um segundo personagem nessa história, porque nem toda prisão é construída apenas pelo medo, né? O medo do quê? O medo dessa criança, o medo dela ser culpada das coisas, o medo dela não ser amada, o medo dos pais se separarem, o medo dela ser culpada da morte de fulano, de ciclano, né? Algumas prisões são construídas também pela cobrança. E é aí que entra o supereu, o nosso segundo carcereiro. Então, o primeiro é a criança ferida, e o segundo é o mecanismo, né, a instância psíquica do supereu. Se a criança ferida é a parte que sente medo,
O super-eu é a parte que pune por você sentir esse medo. Gente, eu não falei que o super-eu, ele é uma instância psíquica punitiva, que ele é o nosso juiz interno. Gente, o super-eu, ele é a nossa consciência moral, tá? Sabe o sentimento de culpa? Eu não vou entrar muito nisso daqui, foi o tema do meu TCC na faculdade. Eu escrevi meu TCC sobre sentimento de culpa, foi um estudo que eu demorei quase 4 anos. Eu comecei muito cedo meu TCC na faculdade, eu fiquei quase 4 anos, graças a Deus foi um TCC muito bem elaborado, e foi sobre culpa, tá? E aí, o que que eu quero dizer para vocês, gente? O super-eu, ele é um mecanismo responsável pelo nosso sentimento de culpa. Toda a culpa que a gente sente vem do super-eu. Toda, toda. Não existe culpa que não venha do super-eu. Então, por exemplo, ontem foi dado o exemplo aqui na aula de ontem. A culpa por descansar. De onde vem essa culpa por descansar? Super-eu. A culpa por roubar alguém. Da onde vem a culpa por roubar alguém? Super-eu. A culpa só de pensar em fazer alguma coisa errada. Gente, sejam sinceros aqui. Eu sei que as pessoas não gostam de responder essa pergunta, mas vou fazer. Quem aqui nunca pensou algo assim e você não chegou a realizar? Só de pensar já já te trouxe culpa, tá? Por exemplo, assim, ah, nossa, ai, sei lá, sumiu agora. Eu poderia roubar um banco amanhã. Eu pensei isso. Nossa, eu preciso pagar umas contas, eu vou roubar um banco amanhã. Eu pensei, eu vou roubar um banco? Claro que não. Mas só de eu pensar já me deu uma culpa. Quem já passou por isso? Só de você pensar em fazer, Freud chama de atrocidade, né? Cometer uma atrocidade contra a cultura, fazer algo que está fora da lei, fora das regras, já te deu culpa e você nem fez o negócio. Quem já passou por isso? Eu. Eu também. Quem não, né? Acho que todos nós já passamos por isso. Todos nós já passamos. Pois é, todos nós já passamos por isso. Por que que a gente sente essa culpa? Sem nem ter feito alguma coisa, por conta do super-eu. Ele é uma instância da moralidade que ela tá vigiando a gente o tempo todo. Ela tá vigiando nossos pensamentos. E quando a gente pensa em fazer algo que vai contra a nossa ética interna e a ética social, pronto, acabou. Ele vai te cobrar ali o tempo todo. Ah, mas então por que que tem gente que rouba, que mata aí? É outra aula. Mas, assim, basicamente, o super-eu dessas pessoas não são iguais aos nossos super-eus, tá? Por quê? Porque o super-eu, ele nasce da internalização de uma figura de autoridade, tá? Ele nasce ali no final do complexo de Édipo, em torno ali de 5 anos, é, e ele sempre vai ser a imagem, ele se cria, ele se constrói a imagem de uma figura de autoridade da nossa vida. E a de mais autoridade, tá? Então, por exemplo, se eu tive um pai extremamente rígido, extremamente rígido. Eu tenho certeza, assim, eu quase não conheci minha mãe faleceu, eu era muito nova, mas eu tenho certeza que o meu super-eu se construiu à imagem do meu pai, tá? Então, vamos pensar em uma família de bandido. Se eu cresço com isso, se eu já vejo que é correto no meu pai, muito provavelmente o meu super-eu não é tão rígido quanto de uma pessoa que foi criada, por exemplo, por um militar. Entende? Então tem essas nuances aí, não vou adentrar aqui. Mas o nosso superior, ele nasce, então, da internalização de figuras de autoridade. Por isso que é mais ou menos aos 5 anos. Não é algo que a gente já nasce tendo, tá? É uma instância psíquica que vai se construindo mais ou menos ali aos 5 anos de idade, né? Começa a se construir aos 5 anos de idade. Então, quem são essas figuras de autoridade? Pais, escola, religião, sociedade, cultura, tá? Ela se manifesta dentro da gente olhando, é como se ela fosse um espelho. É como se ela fosse um espelho do meu pai, é como se ela fosse um espelho de uma religião,
né? Por isso que cada pessoa tem o seu super-eu de uma forma. Vai muito de quem nos criou, da religião que nós tivemos, da escola que nós fomos, tá? Das influências familiares, tá? É como se todas essas vozes, elas passassem a morar dentro da gente. É como se eu tivesse meu pai interno aqui comigo o tempo todo. Falando, nossa, Isabela, Você quer roubar o banco amanhã? Ah, é isso que você vai fazer? É como se eu tivesse isso o tempo todo. Só que isso é bom, por um lado. Por quê? Porque se não fosse o super-eu, a gente não tinha cultura, a gente não ia conseguir viver em civilização. Porém, existe um aspecto do super-eu que não é bom, que é o aspecto da autocrítica. O super-eu, além dele ser uma internalização dessa figura de autoridade, ele também está associado ao ideal do eu. Lembra que o eu é a instância psíquica da nossa personalidade, de quem eu sou? O nosso super-eu é o ideal de quem eu deveria ser. Então, além dele ser essa figura de autoridade moral, ele também é o nosso ideal. Então, vou dar um exemplo assim para vocês. Pensa, quem seus pais queriam que vocês fossem? Meu pai queria que eu fosse uma palestrante, que tivesse aula em faculdade, que não sei o quê, que eu tivesse feito história. O meu super-eu, o meu ideal de eu é esse aí, porque ele foi criado à imagem e semelhança do que meu pai desejava para mim. Então, toda vez que eu saio da risca, ele tá ali, ó. Mas se não deu certo, né, querida? Se não deu certo, é o que você tá fazendo aqui hoje. Em vez de estar lá dando aula na faculdade, ter feito história, tá falando aqui de super-eu? Tá dando aula no Zoom? O que é isso? Quem é Zoom na fila do pão? Percebe como ele age? É como se eu tivesse alguém aqui me punindo o tempo todo. E, gente, isso é muito cansativo. Né? Então, aqui, ó, o ideal impossível. O super-eu, ele não exige que você melhore. Ele exige perfeição. E, gente, dá pra gente chegar na perfeição? Não dá. A perfeição não existe. Então, ele cria um ideal impossível e toda vez que você não alcança esse ideal, ou seja, sempre, ele faz o quê? Ele te pune. Você sente culpa. Quem falou ontem, né? Ah, me sinto culpada por descansar. Por quê? Porque esse seu ideal de eu, que sei lá de onde veio, pode ter vindo do seu pai, da sua mãe, do que você viu, do padrão social da sua família, né? Ele fala o quê? Fulana, você não pode descansar. Você vai descansar por quê? Você podia estar trabalhando. Quem que precisa dormir? Não é aquele negócio, trabalha enquanto eles dormem? Exatamente isso. E aí ele tá te punindo. Né? Então a gente sente culpa, a gente sente vergonha, a gente se autocritica, a gente se autocondena, porque a gente se compara sem nem perceber com esse ideal impossível que a gente nunca vai alcançar. Nunca, jamais. Como que dá para melhorar isso? Dá, com terapia. A gente vai amenizando esse super-eu, mas ele vai estar sempre com a gente. Sempre. Bom, aí a gente chega no grande engano da autocrítica, dessa autocrítica do nosso superior, tá? Então, muitas pessoas falam, ah, mas, né, se eu me cobrar muito, eu vou mudar. Mas isso não é real, porque o que realmente acontece quanto mais a gente se cobra, mais isso gera culpa na gente. Por quê? Porque da onde vem a cobrança? Do supereu. O supereu é responsável por gerar sentimento de culpa. Então, quanto mais eu me cobro, mais culpa eu sinto e mais eu paraliso. Eu não vou passando, gente. Não é tipo, ah, vou ficar me cobrando, que aí eu vou fazer. Não! Eu paraliso. Meu sistema entra em pane. E eu não faço nada, eu estagno. Esse é o grande problema. Verdade pura, meu Deus, socorro. Pois é, paralisa mesmo, gente, paralisa mesmo. Quanto mais tem essa instância interna forte, mais a gente vai paralisar, tá? Quer dizer, né? Tem situações e situações que a gente vai chegar já já.
né? Por que que o super eu não paralisa todo mundo? Vamos lá, estamos chegando. Gente, provavelmente hoje a gente vai passar um pouquinho, mas eu juro que vai ser bem pouquinho, tá? Tudo bem para vocês se a gente passar uns 10 minutinhos? No máximo, vou tentar que não, mas no máximo uns 10 minutinhos. Bom, ou seja, resumindo, como essa prisão, que prisão é essa? Essa prisão que faz com que a gente repita, funciona então, através da criança ferida e do supereu, tá? São esses dois fatores que fazem a nossa pulsão de vida estar baixa e a nossa pulsão de morte estar alta, tá? Então, a criança ferida é eu tenho medo, posso ser rejeitada, posso fracassar, né? E aí paralisa. Se eu tenho medo, eu paraliso. Tenho medo de errar. Eu não vou falar com uma fulana hoje para ver se ela me, sei lá, se ela me ajuda a fazer alguma coisa, se ela me arruma um trabalho. Por quê? Porque eu posso ser rejeitada. Eu não vou tentar começar esse negócio novo, esse projeto novo, porque eu posso fracassar. Então, a criança ferida é a que tem medo. Identifiquem isso em vocês agora. O que está paralisando vocês? É o medo ou é a autocrítica? Que aí a gente entra no supereu. Né? Você deveria conseguir. O que você não está fazendo? Você é fraca. Você não é suficiente. E aí paralisa também. O medo paralisa e a autocrítica paralisa. Tá? E eu tenho uma cliente também que a gente foca nisso. É toda vez. Virou a frase dela já. Fulana, feito é melhor que perfeito. Ou seja, quem que tá sobressaindo nessa paralisação dela? O super-eu. Que ela nunca se sente pronta. Quando o super-eu ele age, é aquela pessoa que nunca vai se sentir pronta, nunca é bom o suficiente, não tá perfeito, não tá pronto para começar, vai com medo mesmo. E aí vale para os dois, né? Vale para a criança e vale para o super-eu. E o resultado disso? Paralisia, autossabotagem, repetição. Né? Ai, porque eu sofro com procrastinação, né? A caixinha uma das caixinhas que eu mais recebo lá no Instagram quando eu abro caixinha. Ai, procrastinação, procrastinação. O que que é procrastinação, gente? Nada mais é do que uma forma de paralisia. Ou a criança ferida dessa pessoa ou o super-eu estão muito latentes. Estão sobressaindo da sua função de vida. Então, a criança ferida, ela mantém você pequeno porque ela tem medo. E o superior também mantém você pequeno porque não te considera suficiente. E nunca vai ser, né, gente? Se o ideal dele é a perfeição, nunca vai ser suficiente mesmo. Bom, e agora a gente chegou no ponto chave. Por que que algumas pessoas, mesmo passando por traumas na infância, mesmo tendo o mecanismo do superior, porque todo mundo tem, por que que algumas pessoas conseguem realizar e outras não? Porque aí tem a diferenciação crucial aqui, gente. Quando a dor vira identidade. Quando essa pessoa tá travada, tá paralisada e não consegue ir para ação de jeito nenhum, é porque essa dor dela de infância ou essa autocrítica do super-eu virou identidade. Ela já se reconhece nessa ferida, ela virou a ferida. Né? Então, depois de anos ouvindo essa voz, a pessoa para de dizer eu tenho uma ferida. E ela começa a dizer eu sou a minha ferida. Tá? Gente, vou dar um exemplo aqui muito pessoal. E eu sei que vai para o YouTube, mas assim, não tem problema, porque graças a Deus eu passei por isso. É, eu acredito que o meu exemplo possa servir para muita gente, né, para vocês e para todo mundo que vai assistir depois. Como eu falei para vocês, eu perdi a minha mãe muito nova, né? Minha mãe que me deu a vida. Graças a Deus, depois eu tive a sorte de ter uma mãe maravilhosa que me criou. Mas eu perdi a minha mãe com 5 anos de idade. Ai, foi por isso que eu fui fazer terapia cedo. E aí, o que que acontece? Qual o problema disso, né? Que hoje eu vejo, né? Graças a Deus já passou. Eu sempre dizia, gente, que
Eu ter perdido a minha mãe na infância, minha mãe ter falecido, mudou minha vida. Se eu só, olha que forte isso, eu falava isso, ó. Eu falava isso até mais ou menos metade da faculdade. Ou seja, eu já sabia tudo isso aqui, mas demorou para elaborar. E aí eu falava assim, eu só sou quem eu sou hoje porque a minha mãe morreu. Eu era a morte da minha mãe. Ou seja, eu era a minha ferida. Percebe? Percebe a diferença? É diferente de falar assim, é, quem é você? Eu sou Isabela, né? Sou uma pessoa que gosta de coisa nova, que gosta de ensinar. E lá no passado, minha mãe faleceu. Não, eu era a criança que perdeu a mãe. Gente, isso é mudança de chave na vida. Se vocês estão aqui, vocês percebem que de alguma forma, pode ser que vocês não falavam como eu verbalizava, mas se de alguma forma vocês eram, ou talvez para algumas ainda são, essa ferida de vocês é isso que está estagnando a sua vida. Porque vocês estão lá na infância, vocês não saíram dela. Né? Essa pessoa, ó, ela não apenas sofre, ela não só chora aquela ferida, mas ela passa a se definir pelo sofrimento, pelos traumas, pelo fracasso, pela rejeição, pela limitação. E aí surge o maior problema. Essa mudança que a gente tanto deseja, ela deixa de ser mudar apenas um comportamento e passa a ameaçar a nossa identidade. Eu era quem você eu, se eu conseguir superar a minha mãe morta. Percebe? Eu era isso. E agora eu vou falar um ponto assim muito chave, gente. Se eu era isso e eu deixo de ser isso, quem eu sou? É como se a minha instância psíquica do ego, da personalidade, ficasse com medo, tipo, eu vou morrer. Se ela superar isso, eu não vou mais existir. É isso que a nossa instância do eu pensa. Se a fulana superar que o pai dela abandonou ela na infância, o que ela vai ser agora? A gente vai ser muita coisa e muito mais do que a gente é hoje, sendo a nossa dor. Mas não é fácil. Entende como é muito mais profundo do que simplesmente mudar um comportamento? A gente não muda esse comportamento porque essa ferida virou a nossa identidade. E se a minha ferida é a minha identidade, se toda vez que eu vou contar a minha história, eu tenho que contar dessa ferida, eu me tornei essa ferida. Eu não sou nada além dela. E se eu não sou nada além dela, eu não mudo. Por quê? Porque o ego, ele tem medo de morrer. Essa personalidade que eu sou hoje, o meu eu, essa instância psíquica, ela quer existir. Vocês percebem a profundidade disso, gente? Até deu. Até cansei aqui agora. Olha o quanto isso é profundo. Por isso que não é fácil mudar, não é simples assim. E aí, trazendo isso para o super-eu, aqui eu falei muito da criança ferida, mas trazendo isso para o super-eu. Se eu sou o super-eu, se eu sou o meu ideal de eu, aquela pessoa que eu idealizei, que é isso, que é aquilo, e eu nunca vou chegar lá porque é um ideal, a minha personalidade vira isso. E quando eu tento mudar, quando eu tento fazer, simplesmente começar alguma coisa, sem me importar se vai dar certo, se está perfeito, se não está, o feito é melhor que perfeito. A minha instância de personalidade, ela entra em parafuso, ela entra em choque. Eu vou morrer também. Percebe como as duas coisas, tanto a criança ferida quanto o superior, elas vão dar na mesma coisa? Elas vão abalar a nossa identidade. Ou seja, para que eu consiga me movimentar na vida,
para que eu consiga de fato realizar, se eu tô nessa situação, eu vou precisar abrir mão dessa identidade. Eu vou precisar abrir mão daquilo que a gente vai chamar agora de vitimização. E eu sei que muita gente que tá aqui ou que vai assistir depois vai doer. Eu, vítima? Como assim? Imagina! Não sou vítima, não. De jeito nenhum. É sim. Desculpa, mas é. Que aqui eu não tô sendo terapeuta, que é a Isabela é professora. Então, eu não vou acolher ninguém. Estou aqui para trazer a realidade. Quero que isso vire muitas chaves de consciência, gente. É esse meu objetivo aqui hoje. Ou seja, a gente chega na falsa proteção da vitimização, tá? Se a gente está nessa situação de sermos a nossa dor, da nossa identidade, se tornar a nossa dor, a gente tá vítimas da situação. A gente não tá tendo autorresponsabilidade. Eu ainda sou o que aconteceu com a minha mãe na infância. Eu ainda sou aquela criança que se sentiu abandonada. Imagina que absurdo ela morrer e me abandonar. Como se ela quisesse ter falecido. Percebe como essa criança estava vítima? Gente, hoje eu olho para isso, eu acho absurdo. Eu cheguei a dar risada. Mas nem sempre foi assim. Antes eu chorava. Percebe como a vitimização, a falta de autorresponsabilidade prende a gente e faz com que a gente não consiga realizar, seja na criança ferida, seja no super-eu autocrítico. E uma coisa muito importante, a vitimização ela não significa inventar um sofrimento, tá? Muito pelo contrário, porque a dor é real, aquilo aconteceu. E de fato é válido. É válido você sofrer pelo que aconteceu. Mas isso não pode te definir. Isso precisa ser superado. Precisa não tem que nada. Mas se você quiser ter uma vida de realização, precisa ser superado. Se você quiser continuar na vítima, tá tudo certo. Mas eu tenho certeza que não é isso que a gente quer. Né? Então, o que acontece é que muitas vezes a gente permanece preso nessa história. Porque ela se torna a nossa forma de explicar quem a gente é. Será que a gente consegue achar outros meios, outras formas de explicar quem nós somos? Será? Porque o problema é que quando essa história vai embora, né, surge essa pergunta assustadora: quem sou eu sem ela? E aí eu trago essa reflexão para vocês. Eu quero que vocês completem a frase, seja escrevendo, ou seja no pensamento mesmo. Completa essa frase. Se eu não carregasse mais essa história sobre mim, do que me aconteceu lá, do pai que foi embora, me abandonou, da mãe que faleceu, da mãe que estava doente, do fulano, do ciclano, ou seja lá o que for. Se eu não carregasse mais essa história sobre mim, quem eu poderia ser? Como eu explicaria quem eu sou a partir de agora? Gente, não dá. Precisamos sair da vitimização. Precisamos ser autorresponsáveis. Por quê? Porque a diferença entre uma pessoa que teve as feridas da infância, que tem o super-eu, porque todo mundo tem, e consegue realizar de uma pessoa que teve as feridas da infância, que tem o super-eu, porque todo mundo tem, mas não consegue realizar, é que uma decidiu sair do estado de vítima e a outra não. A outra permaneceu ali. Ou seja, é o estado de vítima que dá força para a pulsão de morte. É o estado de vítima que diminui a sua pulsão de vida. É o estado de vítima e a falta de autorresponsabilidade que não te deixa ir para a vida. Dói, né? Já doeu muito aqui também, gente, mas assim, é aquilo. É escolher as nossas dores, escolher as nossas guerras e as nossas batalhas. O que dói mais? Ouvir isso e assumir, putz, eu tô sendo vítima mesmo. Tô sem autorresponsabilidade, tô
tô gostando disso, porque lá no fundo, né, entra naquilo que a gente falou na aula ontem, né, do prazer daquilo que não é bom também. Lá no fundo a gente gosta, existe um ganho ali, existe sim, né? Freud já dizia. Mas qual é a dor que é melhor? Passar por isso, escutar, eu sou vítima mesmo e vou mudar isso, ou continuar assim para sempre? Então vamos escolher nossas batalhas, né? Por fim, portanto, para resumir aqui, ontem nós vimos que existia uma força que empurra você para a repetição. Hoje nós vimos que quem mantém essa repetição viva é a criança, né, que cria as crenças, e o super-eu que vigia a crença e te pune, que gera culpa. E a identidade construída sobre a dor mantém tudo isso funcionando. Ou seja, a gente, em alguns casos, a gente tem que reolhar, reorganizar a nossa própria identidade, nossa própria instância de personalidade. Mas e agora? Agora existe algo ainda mais profundo, gente. A gente vai indo cada vez mais para as profundezas, né? Para as camadas, mas a gente já está encerrando, tá? Agora existe algo ainda mais profundo que ajuda tudo isso a se manter. Porém, que também pode ser o nosso caminho de solução, tá? Que é o quê? Além de tudo isso, além de tudo isso que a gente falou, pulsão de vida, pulsão de morte, criança ferida, super-eu, identidade construída em cima né, dessa vitimização, dessa dor. Além de tudo isso, ainda existe um mecanismo que também ajuda tudo isso a se manter, tá? Porém, apesar disso também ajudar tudo isso a se manter, ele também vai ser o nosso caminho de solução. Lembra que eu falei ontem que a partir da terceira aula a gente vai começar a olhar também para a solução? Pois é, tá? Esse algo mais profundo é o quê? É o coletivo, é o campo do coletivo, tá? Freud fala, ele escreveu uma obra também que é maravilhosa, que chama Psicologia das Massas e Análise do Eu, tá? Que a gente vai trabalhar ela um pouquinho amanhã, bem pouquinho mesmo, mas vamos olhar um pouquinho para isso amanhã. Então, quando falamos da criança ferida e do super-eu, parece que estamos falando algo que acontece apenas dentro da nossa mente. Mas Freud nos mostra que não é bem assim, tá? Essas vozes, essas crenças, identidades, elas não nasceram sozinhas, elas foram construídas através das pessoas, dos grupos, dos sistemas aos quais pertencemos, ou seja, família, escola, amigos, cultura, relacionamento em geral, tá? Em uma de suas obras mais importantes, que é essa que eu falei para vocês, Psicologia das Massas e Análise do Eu, Freud faz uma observação fascinante. Ele diz que o indivíduo isolado é quase uma abstração. Isso porque quem nós somos é profundamente influenciado pelos grupos aos quais pertencemos. Ou seja, nós aprendemos quem somos olhando para os outros. Nós aprendemos o que merecemos através dos outros. E nós aprendemos o que é possível através dos outros. Ou seja, além de todo esse trem que a gente viu ontem e hoje, que são questões internas, a gente ainda tem o externo. A gente ainda tem que olhar para o coletivo. Porque é necessário olhar para esse coletivo. A gente tem que olhar para as massas, para as famílias, para a escola, para os amigos, para a cultura, tá? E apesar disso ser um mecanismo que mantém a gente em tudo isso, tá? Que também afirma ali tudo que está acontecendo, e principalmente essa questão da vitimização, também vai ser um dos pontos de virada de chave, um dos pontos de saída, tá? Que a gente vai ver amanhã. Portanto, para amanhã surge uma pergunta. Se as pessoas ao seu redor, né, ao nosso redor, ajudaram a construir essa identidade que nós possuímos hoje, né, principalmente para quem está nessa identidade um pouco ainda sem autorresponsabilidade, o que acontece quando a gente permanece cercado pelas mesmas influências? Pelos mesmos discursos, mesmas crenças e mesmas limitações? Talvez a sua dificuldade não esteja apenas dentro de você, talvez parte dela esteja no campo ao qual você continua pertencendo. Porque ninguém sustenta uma transformação sozinho. E é isso que amanhã a gente vai descobrir. Amanhã a gente vai falar desse último mecanismo externo
de pessoas ao nosso redor, como ele mantém a gente nessa estrutura, bem psicanaliticamente falando, mas também vamos ver um caminho de saída, de solução que também vem desse mecanismo. Então, o mesmo mecanismo que nos prende também vai ajudar a gente a sair desse emaranhado todo. Gente, é isso por hoje. Me contem como foi essa aula. Eu senti que ela foi bem. Eu achei que a aula de ontem ia ser mais, mas eu acho que a de hoje acho que foi mais densa, né? Me contem se vocês têm dúvidas, se deu para entender, se gostaram, se não gostaram. Quero saber tudo. E, obviamente, eu espero vocês amanhã, tá? Para nossa terceira aula, às 19h30 também. Ó, passei certinho, eu falei que ia passar 10 minutos, passei 10 minutos. Nossa, eu tô muito pontual. Parabéns pela aula maravilhosa. Gratidão, gratidão, gratidão de coração pela presença de vocês mais um dia.